O modo de produção, ele se refere à maneira na qual uma sociedade, em determinada etapa de desenvolvimento histórico, vai organizar a sua produção material, sendo que essa produção ela sempre vai implicar em produção, circulação, distribuição e consumo. Para uma mercadoria que é produzida, ela sempre tem que passar por essas 4 esferas. Karl Marx, que foi um dos fundadores, do socialismo científico, o comunismo, ele vai tratar que o principal determinante de um modo de produção são justamente as suas relações de produção, as relações que se dão na esfera de produção. Ou seja, as relações entre capital e trabalho, as relações entre as classes dentro da produção, então a contradição entre as classes na fábrica. Essas relações vão engendrar a forma de exploração do excedente, da mais-valia propriamente, que por sua vez é específico de cada modo de produção. Então, a gente pode concluir que a principal forma para determinar se o modo de produção é X ou Y reside justamente nas relações de produção. Elas que vão determinar a circulação, a distribuição e o consumo dentro de cada modo de produção, e não o contrário. Como afirmou Marx, abre aspas, a forma econômica específica em que o mais trabalho não pago é extraído dos produtores direto determina a relação de dominação e servidão, tal como esta advém diretamente da própria produção e, por sua vez, retroage sobre ela de modo determinante. Nisso se funda, porém, toda a estrutura da entidade comunitária econômica, nascida das próprias relações de produção. Simultaneamente com isso, sua estrutura política peculiar. Abre aspas. Em todos os casos, o modo de produção é determinante para a nova distribuição que surge. Apesar de aparecer como pressuposto para o novo período de produção, essa própria distribuição, por sua vez, é um produto da produção, e não apenas da produção histórica em geral, mas da produção histórica determinada. Fecha aspas. As relações de produção, por sua vez, elas vão ser determinadas pelas relações de propriedade dos meios de produção em cada uma de suas determinações. Até a época de fundação do marxismo, a humanidade vai conhecer 5 modos de produção, que eram o modo de produção primitivo, ou comunismo primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Para falar especificamente neste momento do modo de produção capitalista, que é um dos que nós vamos analisar neste vídeo, a gente parte das relações de propriedade nas quais o operário ele dispõe apenas da propriedade de si mesmo e de sua mão de obra, de sua força de trabalho, enquanto o capitalista, que representa a outra classe, detém todos os meios de produção. Meios de produção esses que são as ferramentas de produção, as matérias-primas e as máquinas. Essas relações de propriedade vão reproduzir as relações de produção. De que maneira? O operário deve vender a sua mão de obra ao capitalista, que irá pagar em troca um salário correspondente à parte de sua jornada de trabalho. Essa parte, entretanto, ela não é integral. Por quê? Porque desse valor vai ser descontado o que vai ser chamado de mais-valia, ou o excedente de produção, que vai ser apropriado por um indivíduo privado. Então, suponhamos, um trabalhador vai em uma fábrica e trabalha por 8 horas por dia. Suponhamos que 4 horas seja um tempo de trabalho necessário e que corresponda ao salário que ele receba no final do mês, que é o necessário para que ele produza e reproduza a si mesmo enquanto ser humano. As demais 4 horas em que ele trabalhou vão gerar o lucro, de qual parte vai se tornar mais-valia, que será apropriado por aquele capitalista. Essa é a base da exploração de uma classe sobre a outra. Essa é a base do modo de produção capitalista. Com a grande Revolução Socialista de Outubro e a fundação da União Soviética, a humanidade vai conhecer um 6º modo de produção, que será o socialismo científico. De acordo com Joseph Stalin, que foi o chefe do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, no modo de produção socialista, abre aspas, a base das relações de produção é a propriedade social sobre os meios de produção. Aqui não há exploradores nem explorados. Fecha aspas. Ou seja, nas relações de propriedade do socialismo, os operários, eles não só são os proprietários de si mesmo e de sua mão de obra, da sua força de trabalho, como são proprietários dos meios de produção. Isso vai se refletir nas relações de produção, no fato de que eles vão exercer o controle sobre a gestão da fábrica, sobre a organização do trabalho, da produção e sobre o uso do excedente de produção, ou seja, o uso da mais-valia e do lucro, por meio, evidentemente, de uma ditadura exercida contra a antiga classe dominante, a burguesia. E como que esse excedente vai ser utilizado? Em uma parte vai ser utilizada para incremento salarial, aumento do salário, mas, segundo Vladimir Lenin, que foi um dos chefes da grande Revolução Socialista de Outubro, ele vai colocar aqui, abre aspas, da totalidade do produto social,
é preciso deduzir o fundo de reserva, o fundo de ampliação de produção, a amortização da ferramenta usada, entre outros. E, em seguida, sobre os objetos de consumo, um fundo para as despesas de administração, para as escolas, os hospitais, os asilos de velhos, entre outros. Fecha aspas.